de hoje é os Estados Unidos no século XIX e a hegemonia norte-americana. Nós vamos continuar com a nossa série de resolução sobre os Estados Unidos no século XIX. Essa é a parte 3 da resolução desse assunto. A parte 1 e 2 acompanha aí no card. E da parte 3 nós vamos começar da questão 13. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. A questão 13. Baixei demais. Pronto. A questão 13, ela é da Universidade Federal do Espírito Santo. E ela vai trazer o seguinte enunciado para nós. Aqui, achei a questão. Questão 13, aqui quando está o nosso cursor, da Universidade Federal do Espírito Santo, e ela vai trazer a seguinte questão para nós. 1000 pormenores da vida cotidiana mostrariam facilmente como as vantagens políticas concedidas aos negros se revelaram vãs. Os direitos políticos foram contornados e o negro mantido em seu lugar inferior. Tanto assim que ele não deixou o sul. Beleza, ele deu esse texto do Fernando Braudel, Gramática das Civilizações, e traz esse seguinte enunciado. Esse quadro se delineia nos Estados Unidos da América após a Guerra da Secessão, 1861 a 1865, que colocou em conflito os estados americanos do Sul e do Norte. Explica a questão da escravidão como uma das causas do conflito. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar aos alunos o seguinte. É claro que a Guerra da Secessão teve como um dos fatores a questão da escravidão. O Sul escravocrata dependia do trabalho escravo para manter a sua economia e o Norte industrializado ele queria o fim do regime escravocrata porque o escravo não é consumidor. Ele queria converter o escravo em consumidor, primeiro em trabalhador, assalariado, depois em consumidor. Então, a questão da escravidão, durante muitas décadas, dividiu a sociedade americana daquele período. E quando ela chegou a um ponto irreconciliável, os estados escravocratas, que dependiam do trabalho escravo, foram à guerra contra os estados da União, chamada Guerra de Secessão, o conflito mais sangrento, ou um dos conflitos mais sangrentos do século XIX, e durou 4 anos, entre 1861 e 1865. Mas a questão ela pede o seguinte, a escravidão foi uma das causas do conflito, porque a economia do Sul dependia da mão de obra escrava, porque era uma economia agrário-escravocrata, enquanto o Norte queria acelerar o seu processo de industrialização por meio da ampliação do mercado consumidor. Certo? Então, o Norte era industrializado, não combinava a industrialização com a economia escravocrata. Certo? Portanto, questão 13 respondida, uma questão aberta, eu só falei agora, ela é uma questão aberta. Vamos agora à questão 14, PUC Minas Gerais, e ela vai trazer o seguinte enunciado. A Idade de Ouro, na segunda metade do século XIX, corresponde ao período em que os Estados Unidos se tornaram efetivamente um país industrializado. Vários fatores conjugados contribuíram para a arrancada dos Estados Unidos, exceto, tome cuidado com essa questão, porque às vezes o estudante que vai fazer o vestibular acaba na pressa sendo um desavisado, acaba na pressa se confundindo. Certo? Então, o que a questão está pedindo? Ela está pedindo para você apontar qual é a alternativa que não está condizente com o enunciado, que está descontextualizada. Então, vão ter 3 alternativas que estão contextualizadas e uma alternativa que está descontextualizada com a segunda metade do século XIX. Essa questão é fácil de ser respondida. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte, que na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos, correspondeu à ampliação do trabalho escravo para as áreas do Oeste que foram posteriormente incorporadas à União, sendo um dos motivos da Guerra de Secessão. Essa alternativa ela está equivocada, portanto ela é a correta. Certo? Não houve a ampliação do trabalho escravo na segunda metade do século XIX, pelo contrário, o trabalho escravo foi abolido nesse período histórico e a incorporação de terras à União, terras ao oeste, ele foi um processo
anterior, na primeira metade do século XIX. Ela já começa no século XVIII, na primeira década de fundação dos Estados Unidos da América, certo? Portanto, a alternativa A está descontextualizada. A alternativa B vai dizer o seguinte: as condições excepcionais do território em recursos naturais e fertilidade do solo, contando ainda com uma extensa rede ferroviária e fluvial para os transportes. Essa alternativa ela está condizente, sim. Ocorreu na segunda metade do século XIX as condições, o desenvolvimento da economia norte-americana por conta de recursos naturais, fertilidade do solo e também uma extensa rede ferroviária e fluvial para transportes. A alternativa C vai dizer o seguinte: o estímulo do governo, como o Homestead Act de 1862, Ato da Propriedade Rural, doando 150 acres de terras para quem dispusesse cultivá-la no mínimo durante 5 anos. Também isso ajudou bastante no desenvolvimento, porque os Estados Unidos fizeram, por meio do Homestead Act, a sua reforma agrária, certo? Ele combateu o latifúndio e deu terras para quem quisesse cultivá-la, né? Os Estados Unidos fizeram a reforma agrária, olha que coisa, né? E muita gente acha que reforma agrária é coisa de regime comunista, mas os Estados Unidos fizeram uma reforma agrária e intensificaram o seu processo de capitalização, do aprofundamento da sua economia capitalista por meio de uma reforma agrária. Essa alternativa está condizente. A alternativa D vai dizer o seguinte: o desenvolvimento do mercado interno e da urbanização crescente, além da adoção de medidas protecionistas e estímulos aos empresários. Correto também. Essa alternativa está condizente com o que está colocando o enunciado. Porque houve esse processo de urbanização na segunda metade do século XIX e os Estados Unidos adotaram uma postura extremamente protecionista. Os norte-americanos, nos primórdios da industrialização do país, foram extremamente protecionistas, certo? Então, aquela imagem de que os Estados Unidos são tipicamente liberais, ela é uma imagem, até certo ponto, ou em muitos aspectos, ela é uma imagem equivocada, certo? Eles conseguiram montar um parque industrial nacional por meio de medidas protecionistas e de grande estímulo aos empresários. Alternativa E, a criação da lei antitrust Sherman em julho de 1890, com o objetivo de punir as empresas que violassem as leis da livre concorrência. Correto também. Essa lei foi criada em 1890 para combater os trusts, os oligopólios. Inclusive, essa lei antitrust obrigou o Rockefeller, que era um grande milionário petroleiro, que se torna mais milionário ainda no século XX, a vender grande parte das suas empresas para não montar um monopólio. Os Estados Unidos sempre foram duros com a questão do monopólio. Qual é o problema do monopólio? Você vai praticar preços tabelados e aí as pessoas ficam reféns. Tem que ter concorrência. No sistema capitalista, para baratear o preço tem que ter concorrência, certo? Portanto, na questão 14, o único fator que não está condizente é o fator da alternativa A. Portanto, o candidato deveria o quê? Marcar a alternativa A e na questão 14, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora na questão 15 da Universidade Federal de Pelotas. Vai trazer a seguinte foto. Bom, a imagem não está muito boa, eu até peço desculpas, que vai dizer o seguinte: a foto identifica a atuação da Ku Klux Klan. Beleza. Ela foi organizada nos Estados Unidos com o objetivo de defender. Como muitos de vocês sabem, a Ku Klux Klan ela é uma organização criminosa, supremacista branca, surgida ali na esteira do fim da Guerra da Secessão, que juntou o quê? Os antigos perdedores escravocratas do Sul, certo? Mas eu não vou me aprofundar, porque eu vou me aprofundar respondendo. Então, vamos lá. Ela foi organizada nos Estados Unidos com o objetivo de defender, alternativa A, os interesses agrários dos sulistas frente ao norte industrializado, especialmente na questão da representatividade eleitoral da população negra. Incorreto. Tá? A Ku Klux Klan ela é um grupo supremacista. Ela não tem lá muito a ver com questões econômicas. Tá bom? Alternativa A, incorreta. E menos ainda de defender a representatividade eleitoral dos negros. Tá? Alternativa B, direitos humanos, especialmente as liberdades de expressão das minorias étnicas, também está incorreto.
Direitos humanos nunca foi discutido pela Ku Klux Klan, ademais, não existe esse conceito para um supremacista branco. Tá? Alternativa B está incorreta. Alternativa C, a supremacia do branco e reprimir com violência a ação dos negros que queriam exercer seus direitos. Correto. A Ku Klux Klan ela foi criada, né, esse grupo criminoso foi criado justamente para pregar supremacia branca e reprimir com violência a ação dos negros que queriam exercer seus direitos. Alternativa D. Os direitos civis de forma geral, sem discriminação racial, sexual, de credo religioso ou de situação econômica. É justamente o contrário. Alternativa D está incorreta. Alternativa E. Os direitos dos trabalhadores nas plantações de algodão no sul dos Estados Unidos também não tem nada a ver. A alternativa E está incorreta. Portanto, na questão 15, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 16. A questão 16 é da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vai trazer o seguinte enunciado. Em todos os sistemas sociais é preciso haver uma classe para desempenhar as tarefas indignas, para fazer o que é monótono e desagradável. Nós a chamamos escravos. Não chamarei a classe existente no norte usando esse termo, mas vocês também os possuem. A diferença é que entre nós, é que os escravos são contratados pela vida toda e são bem recompensados. Não há fome, nem mendicância, nem desemprego entre nós. Deixa eu subir aqui um pouquinho. E nem excesso de empregos também. Os de vocês são empregados por diárias, não são bem tratados e têm escassa recompensa, o que pode ser provado da maneira mais deplorável a qualquer hora, em qualquer rua de suas cidades. Ora, pois a gente encontrava mais mendigos em um dia em uma só rua de Nova York do que os que se encontram durante toda uma vida no sul inteiro. Nossos escravos são pretos de uma raça inferior. Os de vocês são brancos de sua própria raça. São irmãos de um só sangue. Senador Hamilton, Carolina do Sul. História da riqueza dos Estados Unidos. Vocês estão percebendo pela interpretação desse texto que é alguém defendendo a manutenção do regime escravocrata. Dá para entender que esse senador Hamilton da Carolina do Sul, ele vê a escravidão como boa, certo? E que no norte há uma escravidão que os brancos escravizam os próprios brancos. Ele acaba desvirtuando o sentido da escravidão e o sentido racial. Mas vamos ler o enunciado que é melhor. No período anterior à Guerra da Secessão, o senador sulista norte-americano buscava mostrar, em defesa da manutenção da escravidão nos estados do sul dos Estados Unidos da América, que, vamos lá, alternativa A, enquanto os sulistas mantinham escravos negros descendentes de africanos, a nobreza feudal nortista mantinha servos brancos descendentes de europeus. Essa alternativa está incorreta porque, de fato, a primeira parte ele está dizendo sim que os sulistas mantinham escravos negros descendentes de africanos, mas não existia uma nobreza feudal nortista, tá bom? Eles não encaravam os ricos empresários do norte como uma nobreza feudal, tá bom? Essa alternativa está incorreta. B. O estilo de vida sulista tendia a ser muito mais moderno e civilizado que o nortista. Também o texto também não está dizendo isso. Tá bom? Alternativa C. As indústrias do sul funcionavam de maneira bem mais eficaz que a agricultura nortista. Também não está dizendo isso. Né? O sul não era industrializado. Como que você vai falar em indústrias do sul? Tá? Alternativa D. A miséria decorrente da escravidão poderia ser tão danosa à economia nortista quanto era no sul dos Estados Unidos. Não é. Certo? Não é isso que ele está dizendo da questão da miséria. Ele está falando da questão da escravidão. Certo? E a alternativa E. Os efeitos da implantação do capitalismo no norte eram piores para os trabalhadores do que os escravos. A alternativa E é correta. Ele está dizendo isso, que a implantação da indústria, certo, é muito pior do que a condição dos trabalhadores escravos. Porque no norte, certo, você tinha escravos brancos, certo? Eram escravos do próprio sistema capitalista. Então ele estava dizendo o seguinte, que a escravidão é menos nociva do que a industrialização que estava ocorrendo na parte norte. Tá bom? Portanto, na questão 16, a alternativa correta é a letra I. Vamos agora à questão 17 da UFRJ. Vai trazer o seguinte texto de contextualização.
um texto de 1899, Nova York, Mark Twain propõe mudar a bandeira. Vamos lá. Em plena euforia imperial, os Estados Unidos celebraram a conquista das ilhas do Havaí, Samoa e Filipinas. E as Filipinas, Cuba, Porto Rico e a ilhota que se chama eloquentemente dos Ladrões. O Oceano Pacífico e o Mar das Antilhas viraram lagos norte-americanos e está nascendo a United Fruit Company. Perdão. Mas o escritor Mark Twain, velho estraga-festas, propõe que se mude a bandeira nacional, que sejam negras, diz, as listas brancas, e que uma caveira com tíbias cruzadas substitua as estrelas. Eduardo Galeano, As Cartas e as Máscaras, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985, página 341. À época, os Estados Unidos da América estavam inseridos em um processo de dominação territorial e econômica que afetou igualmente as grandes potências europeias e o Japão. Que época que a questão está falando? 1899. Então é importante que o aluno ele tenha um relativo conhecimento histórico para saber o que estava acontecendo nos Estados Unidos naquele momento histórico. Então ele estava dizendo o seguinte, alternativa A. Ele está falando, ou melhor, essa é de responder. O que a questão está pedindo? Nomeie esse processo e cite uma das suas principais características econômicas. Esse processo que o Mark Twain está falando, ele foi posteriormente denominado de imperialismo. Tá? Eu não vou me aprofundar na questão do conceito de imperialismo, eu já até em outros vídeos falei dessa distorção que tem do conceito de imperialismo. Entretanto, o que o autor está falando é o imperialismo norte-americano. E as principais causas desse imperialismo norte-americano é o domínio de países menores, ou seja, os Estados Unidos subjugam os países menores. Então essa é a consequência do imperialismo, é a dominação. Por exemplo, Cuba, Porto Rico, nesse momento histórico, eram colônias da Espanha e posteriormente passaram a ser protetorados dos Estados Unidos. Então, nesse momento histórico, na passagem do século XIX para o século XX, os Estados Unidos estavam ampliando seus tentáculos no sentido de criar vários protetorados na América Central, no Caribe e também nas ilhas do Pacífico, que foram dominadas pelos norte-americanos, tá bom? Alternativa B. Explica as razões de Mark Twain para sua proposta. As razões do Mark Twain para sua proposta é que o Mark Twain criticava a forma violenta como os Estados Unidos subjugavam essas ilhas, esses locais, certo? Reprimindo a população local, reprimindo a cultura local, impondo a sua cultura, ou seja, os Estados Unidos que tanto criticavam o colonialismo europeu, certo? Estavam praticando esse colonialismo nesse determinado momento histórico. Então essa que era a razão, o motivo, certo, de fundo da crítica do Mark Twain. Tá? Questão 17 respondida. Vamos agora à questão 18 da Fundação Getúlio Vargas São Paulo, que novamente vai falar da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan representa, entre as organizações de segregação racial, uma das mais conhecidas. Surgida e proibida na segunda metade do século XIX, ainda hoje tem adeptos que a fazem ressurgir em atos isolados e muitas vezes apenas simbólicos. Sobre a Ku Klux Klan, é correto afirmar. Alternativa A. Foi uma resposta à intimidação à vitória do Sul na Guerra da Secessão e à abolição dos escravos? Tome muito cuidado com essa alternativa, porque você não pode achar que a Ku Klux Klan foi uma resposta de intimidação à vitória do Sul na Guerra de Secessão, porque quem saiu vitorioso na Guerra de Secessão foi o Norte. Tá? Essa alternativa está incorreta. Alternativa B. É uma organização que se inicia no norte dos Estados Unidos após o assassinato de Lincoln, representando o interesse dos republicanos feridos na derrota na Guerra de Secessão. Incorreto. Tá? Ela é uma organização que ela se inicia no sul dos Estados Unidos, certo? Representando os interesses dos antigos escravocratas derrotados na Guerra de Secessão. Tá bom? Essa alternativa está incorreta.
Alternativa C. Sua criação está relacionada ao repúdio de setores segregadores sulistas à aprovação da 13ª e 14ª emenda constitucionais, que buscaram definir as relações interraciais nos Estados Unidos após a Guerra de Secessão. Correto. Após a Guerra de Secessão foi-se promulgada algumas leis que buscaram equalizar as relações, certo? Definir essas relações interraciais. Então, esse grupo Ku Klux Klan surgiu como uma forma de resistir a esse processo de unificação das raças e de ampliação aos direitos sociais dos negros e civis dos negros nos Estados Unidos. Tanto é que surtiu efeito que, embora a escravidão tenha sido abolida nos Estados Unidos ali por volta de 1863, durante a Guerra Civil, o status de inferioridade do negro, igual ao branco, civilmente, só foi conseguido um século depois, em 1964, quando de fato aboliu-se toda e qualquer forma jurídica de discriminação dos negros, porque desde o fim da escravidão, os Estados Unidos vigeram num sistema segregacionista muito forte. Banheiro de branco, banheiro de rico, escola de branco, escola de rico, ou seja, foi uma sociedade que durante muito tempo o racismo norteou as relações. E até hoje norteia em vários aspectos. A questão racial ela é muito complicada nos Estados Unidos. Portanto, na questão 18, a alternativa C está correta e a alternativa D constitui uma organização secreta de segregação racial responsável pela campanha e pela vitória de Lincoln nas eleições presidenciais de 1960 pelo Partido Republicano. Está incorreta. Ela não é uma organização secreta e muito menos eles apoiariam o presidente Lincoln, que foi aquele que aboliu a escravidão. Alternativa E foi uma resposta dos negros sulistas a uma política de integração racial autoritária e desigual proposta pelos Estados Confederados. Não, a Ku Klux Klan ela é supremacista branca. Essa alternativa E está incorreta, portanto, na questão 18, a alternativa correta é a letra C. Tá? Sua criação está relacionada ao repúdio de setores segregadores sulistas, à aprovação da 13ª e 14ª emenda constitucionais, que buscavam definir as relações interraciais nos Estados Unidos após a Guerra de Secessão. Certo? É só isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.